Irmãos, vamos nesse momento abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos começar, com a graça do Senhor, uma série de exposições nesse livro, no livro de Gênesis. A nossa intenção, a princípio, é caminharmos até o capítulo 11 de Gênesis. E quando chegarmos ao capítulo 11, então, nós vamos decidir se a gente continua até o fim ou se a gente dá uma pausa e depois volta. Afinal de contas, é um livro longo, né? Mas, a princípio, nós iremos até o capítulo 11 de Gênesis e depois veremos se continuaremos até o fim ou se daremos uma pausa e depois voltaremos a ele. Nós iremos começar com os dois primeiros versículos desse livro. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2. E com a graça do Senhor nós vamos meditar a partir do começo das Escrituras, a partir dos primeiros versículos da Escritura. Leremos a palavra de Deus. Ela nos diz assim, Gênesis 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo a sua graça, a sua bênção. Nesse momento nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos em culto, em adoração ao Senhor, tendo o privilégio santo, Pai, de ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque em Tua infinita sabedoria e bondade, o Senhor nos entregou o livro de Gênesis, que conta o início da humanidade, o início do universo, ó Deus, e por isso nós nos alegramos, porque em Tua infinita bondade e graça o Senhor resolveu se revelar a nós e revelar também um pouco das Tuas maravilhosas obras nesse mundo. Que a meditação, Deus, a reflexão sobre a criação, sobre aquilo que o Senhor fez no início, no princípio, ó Deus, sirva, ó Pai, para nos tornar servos humildes e tementes ao Senhor. Sirva, ó Deus, para nos fazer reconhecer o grande Deus que nós servimos. E sirva para nos levar ao Senhor em humildade, em arrependimento e em fé, para a salvação, ó Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o conhecimento desse Salvador, desse Criador e desse Salvador, nos leve, Senhor Deus, à verdadeira fé e comunhão contigo. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis ele dispensa muito das apresentações comuns, porque ele é um dos livros mais conhecidos de toda a palavra de Deus. O próprio nome dele, esse segundo nome, esse nome que nós temos hoje chamado Gênesis, nos revela um pouco a respeito do seu tema. Afinal de contas, ele fala das coisas do princípio, do início das coisas, da gênese de tudo aquilo que nós conhecemos. O seu título original, o seu título em hebraico, significa algo parecido. O seu título original é No Princípio. E a razão desse título ser No Princípio é porque essas são as primeiras palavras do livro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E esse é um dos grandes temas em Gênesis. Gênesis fala, assim, do princípio de todas as coisas, do princípio da humanidade, da história da criação. Mas além da história da criação, além do princípio de todas as coisas, o livro de Gênesis também fala a respeito da queda. O livro de Gênesis nos apresenta a promessa de um Redentor, nos fala da aliança de Deus com o seu povo, não só antes do pecado, mas inclusive depois do pecado. O Senhor fala também de como essa aliança se desenvolve através de famílias, inclusive a família de Abraão, Isaac, Jacó, até que essa família se torna um povo. E então
quando ela se torna um povo, já se torna tema para o próximo livro, o livro de Êxodo. Em outras palavras, esse livro de Gênesis, ele nos mostra como Deus se relaciona com a humanidade desde o princípio até o início da nação de Israel. Esse livro, assim como os primeiros 5 livros da Bíblia, tem como seu autor o famoso homem chamado Moisés, o primeiro grande profeta de Deus que habitou nessa terra, que foi responsável por escrever os 5 primeiros livros da Escritura, de Gênesis a Deuteronômio. E é interessante que o livro de Gênesis ele não tem uma autoria identificada. Moisés não escreve no final do livro, autor Moisés. Mas ao longo da Bíblia nós temos diversos indicativos de que Moisés é de fato o autor desse livro. O próprio Moisés recebeu ordens para escrever salmos, para escrever poesia, para escrever fatos, para relatar o que Deus estava fazendo. Além disso, nós encontramos em outros lugares da Escritura diversos livros que apontam Moisés como esse autor. Josué fala disso, 1 Reis fala disso, Daniel fala disso, Malaquias fala disso. Todos esses livros apontam Moisés como o autor desses 5 primeiros livros da Bíblia. E o mais importante, o próprio Senhor Jesus Cristo menciona Moisés como o autor dos livros da lei, como o autor dos primeiros livros da lei. O próprio Senhor Jesus Cristo anuncia Moisés como o autor da lei. Não só ele, mas outros autores do Novo Testamento falam de Moisés como o autor da lei. E lembre-se, irmãos, no Antigo Testamento hebraico, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de lei. E por isso, quando a palavra de Deus nos diz muitas vezes que Moisés nos deu a lei, ou é o autor da lei, ele não está falando apenas das leis como 10 mandamentos, mas está também se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Em outras palavras, a própria palavra de Deus testifica que Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o livro de Gênesis. A escrita desses livros, irmãos, pensando especialmente no caso de Gênesis, tinha como um propósito muito claro revelar a Deus e as suas obras no contexto da salvação do povo no Egito. E é por isso que é importante lembrar que Moisés é o autor desse livro. É importante lembrar que Moisés é o autor desse livro para lembrar o contexto que esse livro foi escrito. Esse livro de Gênesis foi escrito e dado ao povo de Deus no contexto da libertação do Egito. Deus ordenou a Moisés que escrevesse o livro de Gênesis para um povo que havia acabado de ser liberto da escravidão do Egito. E para isso, Moisés empregou grande diligência. E veja, irmãos, como é interessante. Moisés não apenas escreveu a respeito da libertação do Êxodo. A Bíblia não começa com a história do povo de Deus sendo liberto do Egito, como nos conta o início do livro de Êxodo. Não, Moisés sabiamente começa a história do início, logicamente pela iluminação e inspiração de Deus. A razão para isso, irmãos, é para mostrar que o Deus que libertou Israel não é apenas mais um Deus como eles conheceram no Egito, mas mostrar que o Deus que os libertou do Egito é o verdadeiro Deus, o único Criador de todas as coisas. No Egito, o povo de Israel conheceu diversos deuses, diversas divindades responsáveis pelo sol, pela chuva e assim por diante. Mas Moisés faz questão de mostrar para eles que o Deus que os libertou do Egito não é mais uma divindade responsável por isso ou por aquilo. É o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Moisés começa os seus livros nos ensinando que há apenas um único e verdadeiro Deus e que somente Ele é o Criador de todas as coisas. O livro de Gênesis, então, nasce no contexto da aliança de Deus com o seu povo. E isso é muito importante, porque nós vamos aprender logo no início que o livro de Gênesis não é um livro científico, não é um livro de método, não é um livro de história, não é uma biografia, não é um livro preocupado em relatar os acontecimentos históricos com precisão e em sequência, mas é um livro teológico, com propósitos pactuais, relacionais, com o propósito de revelar Deus e as suas obras para o povo da aliança. Em outras palavras, no livro de Gênesis nós temos o Deus verdadeiro revelando a si mesmo e as suas obras para o povo que ele escolheu.
E aqui, irmãos, no livro de Gênesis nós temos duas divisões básicas, duas grandes partes. Na verdade, nós temos mais algumas partes, mas basicamente eu quero dividir o livro de Gênesis em duas partes com os irmãos. Partes simples que os irmãos conseguem observar com muita clareza. Do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 26 do capítulo 11, nós temos aquilo que é chamado de história primeira, ou o começo da humanidade. Nesses 11 primeiros versículos, nesses 11 primeiros capítulos, Moisés toma tempo para falar a respeito do início mesmo da humanidade. E aí ele conta a história de Adão, de Eva, de Caim, Abel, de Noé, da Torre de Babel e assim por diante. É então a partir do versículo 27 do capítulo 11 que Moisés começa a contar a segunda parte da história, começando com Abraão e avançando pela história dos patriarcas até o final do livro com a história de José já no Egito. É claro, irmãos, que os versículos que nós lemos nessa manhã se ocupam na primeira parte desse livro, a respeito do início da humanidade, a respeito do início do relacionamento de Deus com o homem. E aqui, irmãos, nós devemos começar essa narrativa de criação compreendendo que aqui em Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos a história de Deus criando não só o universo como se fosse algo distante dele, mas nós temos a história de Deus criando o seu templo, Deus criando o seu reino. No Salmo 78, o tabernáculo e depois o templo são comparados com o céu e a terra que Deus criou. Além disso, em Isaías 61, Deus diz que o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos seus pés. O que nós podemos perceber do Antigo Testamento nesses versículos é que os céus e a terra não são simplesmente a criação de Deus, são o próprio templo de Deus, o lugar de habitação de Deus. Em outras palavras, Deus fez os céus e a terra para ser o lugar onde ele seria conhecido, adorado e glorificado como um templo. A terra foi formada como um templo para que ele fosse servido ali, para que ele fosse adorado ali, para que ele fosse glorificado ali. E nós vamos ver mais no futuro essas características de templo que o jardim e que a terra possuía. Por enquanto, então, nós devemos pensar o seguinte: a terra que Deus criou não foi criada apenas para que a humanidade habitasse nela, mas foi criada para que Deus fosse glorificado nela e para que o homem que iria habitar nessa terra glorificasse a Deus como o seu Deus. Nós iremos então começar o relato da criação hoje, sem adentrar nos dias propriamente dito. Nós vamos adentrar então apenas nos primeiros 2 versículos que nós lemos. E nesses 2 versículos nós vamos aprender uma única verdade nessa manhã, uma verdade que vai acompanhar todo o capítulo 1. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o único Senhor. Essa é a única verdade que nós iremos tratar nessa manhã. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o único Senhor. Veja que o relato, então, da criação começa com o primeiro versículo que declara a glória de Deus na criação de todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1 nos diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui, irmãos, nesse versículo inicial, Deus criou os céus e a terra no princípio, nós temos a declaração abrangente da criação. Nós temos o relato inicial, a declaração inicial de que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. E aqui, irmãos, nós temos uma interessante divisão no capítulo 1 de Gênesis. Nós temos os primeiros 2 versículos que expressam essa declaração inicial de que ele criou os céus e a terra. E então, a partir do versículo 3, nós temos de fato a organização dessa criação para os propósitos da habitação do homem. Em outras palavras, Gênesis começa com o primeiro ato criador de Deus. Deus criou todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1 e 2. E então, a partir do versículo 3, que nós iremos meditar na semana que vem, nós temos Deus organizando a sua criação nos dias seguintes. Isso não significa, irmãos, que necessariamente nós temos que colocar um intervalo entre o primeiro ato criador, nos 2 primeiros versículos, e a continuação da criação a partir do versículo 3.
Não significa isso. Significa apenas que nos primeiros 2 versículos, Deus relata a sua criação inicial, a terra como o primeiro ato da sua criação. E a partir do versículo 3, então, nós temos a preparação dessa terra que ele criou nos versículos 1 e 2 para receber o homem para habitar nela. Nos primeiros versículos, os versículos 1 e 2, a terra ainda não está pronta para ser habitada. É somente a partir do versículo 3 em diante que Deus começa a preparar a terra para ser a habitação do homem. Nessas palavras iniciais, então, nós temos claramente a apresentação de Deus como Criador de todas as coisas. E como eu falei no início, o povo de Israel é lembrado aqui que o Deus que libertou esse povo do Egito é o único Senhor, o único Criador, o Deus que fez todas as coisas. E essa é justamente o conteúdo da frase céus e terra. E aqui nós poderíamos gastar muito tempo pensando, o que significa céu aqui? O que significa terra aqui? Mas o que nós temos aqui, irmãos, nada mais é do que uma figura de linguagem que utiliza dos opostos, dos extremos, para se referir ao todo. É aquilo que é conhecido como merisma, como nós falamos, por exemplo, do início ao fim. É isso que a frase céus e terra significa. Moisés está dizendo que todas as coisas foram criadas por Deus do início ao fim. Céus e terras foram criados por Deus. Isso evita, irmãos, que a gente acabe trazendo para o texto bíblico reflexões da modernidade, não é? Ao ler terra, por exemplo, nós podemos pensar que Moisés tinha em mente o planeta Terra, o planeta azul que nós conhecemos, né? Cheio ali redondinho, enfim, como nós conhecemos a partir de imagens espaciais e assim por diante. Não, Moisés não tinha isso em mente. Na verdade, os próprios leitores não teriam isso em mente. Aquilo que Moisés está dizendo é muito simples. Tudo o que vocês conhecem, tudo o que vocês podem ver, tudo o que vocês enxergam, tudo o que vocês podem tocar, tudo o que vocês podem compreender, foi criado por Deus, é fruto da criação do Senhor. Em outras palavras, Moisés está nos dizendo, o universo, o cosmos, tudo que existe foi criado por Deus. As coisas visíveis e as coisas invisíveis foram criadas pelo Senhor. E assim como em outras passagens da Bíblia, Gênesis 1:1 descreve Deus como Criador e sustentador de toda a criação. Sem a atividade criadora de Deus, é impossível imaginar qualquer tipo de criação, qualquer tipo de universo, qualquer tipo de realidade. Para as Escrituras, o princípio é muito claro. Deus é o Criador de todas as coisas. E aqui, irmãos, é importante nós lembrarmos disso, porque para nós essas verdades parecem muito simples, claras e até óbvias. Mas para o mundo essas verdades não são tão óbvias assim. Nós precisamos continuamente declarar essa verdade, de que Deus é o Criador de todas as coisas. A criação não criou a si mesma, a criação não veio do nada, a criação não gerou a si mesma. Pelo contrário, Deus é o Senhor da criação, Ele a fez. E a partir disso, um importante princípio surge. Há uma diferença muito clara entre Criador e criatura. Deus não faz parte da criação, Deus não faz parte da natureza. Não existe um Deus chamado natureza, como muitos servem, como muitos adoram. A realidade desse mundo, a criação, não é uma extensão do ser de Deus, não faz parte do ser de Deus, pelo contrário, Deus criou o universo, Deus fez a natureza diferente dele. Ele é o Criador e a natureza é a sua criação. Ele criou a realidade. Deus não está debaixo da criação. Deus não está debaixo do universo. Deus não faz parte do universo. Deus não faz parte da criação. Ele está além disso. Ele está fora disso. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus não está debaixo do tempo. Ele criou o tempo. Ele não está contido no universo. Ele está além do universo. Porque Ele é o próprio Criador do universo e de todas as coisas. A criação não é parte de Deus, mas é fruto da obra de Deus, fruto das mãos criadoras do Senhor.
A Gênesis 1:1 mostra a glória de Deus que transcende a criação, que é maior do que a criação. Inclusive, irmãos, é interessante observar que a Bíblia faz questão de apresentar Deus no primeiro versículo pelo seu nome mais amplo, mais geral, o nome Elohim. Veja que o texto não diz: no princípio criou o Senhor Yahvé os céus e a terra. A Bíblia nos diz: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. A razão disso, irmãos, pense na estrutura pactual. A razão disso é para mostrar a Israel que o Deus que eles conhecem, que o Deus que é chamado por eles de Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus de todas as coisas, de todo o universo. Ele não é apenas o Deus de um povo, ele é o Deus de toda a criação. Ele não é apenas o Deus de Abraão, mas ele é o Deus do próprio universo, o Criador de todas as coisas. Ele é o ser majestoso que criou tudo o que existe, tudo o que há. Somado a esse princípio de que Deus é diferente da própria criação, nós temos um outro princípio que surge em Gênesis 1:1, que nós precisamos manter em nossos dias. Deus criou todas as coisas ex nihilo, a partir do nada. Essa expressão, ex nihilo, é uma expressão muito comum nos livros e nos meios teológicos para falar que Deus criou todas as coisas sem usar nenhum tipo de material que existia anteriormente. Em outras palavras, nada existia além de Deus quando Ele criou todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foi usado por Deus para criar aquilo que existe. Deus criou o universo a partir do nada. Deus criou o universo a partir somente do seu poder criador. Não existia nenhum material, não existia nenhuma matéria que Ele utilizou para criar ou para modelar o universo que existe. A criação não tem poder para gerar a si mesma. A matéria não é eterna, como alguns defendem. Deus criou a matéria, Deus criou aquilo que existe. E tudo isso a partir do nada. E veja que é interessante, irmãos, que no Antigo Testamento outros verbos descrevem a ação criadora de Deus. Mas o verbo que é utilizado aqui, quando diz Deus criou os céus e a terra, nessa forma que ele se encontra aqui, ele é utilizado somente tendo Deus como sujeito em todo o Antigo Testamento. Ele é um verbo que parece ser utilizado somente por Deus. E toda vez que ele é utilizado no Antigo Testamento, ele surge no contexto de criação de algo novo vindo a acontecer. Por exemplo, nós lembramos do Salmo 51, quando Davi pede para que Deus crie nele um coração puro. Essa criação aqui, irmãos, é criar algo novo em Davi, algo que ele não possuía antes, e aqui ele passaria a ter. Nesse sentido, irmãos, parece muito claro que quando Deus é o sujeito desse verbo, em Gênesis, o Senhor está criando algo novo, algo que não existia antes. E embora esse verbo somente não seja suficiente para dizer que Deus criou todas as coisas a partir do nada, o próprio contexto sugere isso muito claramente. Deus criou todas as coisas somente pelo seu poder criador. Ele é diferente de nós. Nós não somos assim. Nós não criamos as coisas do nada. Nós somos seres criadores. Nós temos a capacidade de criar, de desenvolver. Nós desenvolvemos técnicas. Nós criamos literatura. Nós produzimos arte. Nós criamos equipamentos, desenvolvemos materiais. Enfim, nós somos seres criadores. Mas nada que nós fazemos é a partir do nada. Pelo contrário, nós sempre utilizamos as coisas que Deus criou para criar novas coisas. E esse foi o dom que Deus nos deu. Deus nos deu dons e capacidades para criar, para gerar conhecimento, gerar materiais e assim por diante. Mas nós fazemos isso a partir daquilo que Deus nos deu. A criação de Deus não é assim. Deus criou todas as coisas sem precisar de nenhum auxílio, de nenhum tipo de material que o ajudasse. Por exemplo, o Salmo 33, versículo 5 nos diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles.
Os céus são obra da palavra de Deus. Não só isso, essa verdade é repetida no Salmo 145, em Provérbios 8, mas existe um texto que é muito utilizado para lembrar dessa verdade, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura desse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3 nos diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E que veja, irmãos, como o autor de Hebreus nos mostra que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não existia antes, que não era visível, passa então a ser visível. Tudo que nós conhecemos, podemos tocar, sentir, veio a existir por causa da palavra criadora e soberana de Deus. Uma pergunta que nós poderíamos fazer diante desse poder criador de Deus é: quando isso aconteceu? Quando Deus criou todas as coisas? E a Escritura nos dizem que tudo isso aconteceu no princípio. E aqui nós aprendemos rapidamente que não é do interesse de Deus e de Moisés nos dar um momento claro, específico e instantâneo da criação do Senhor. Pelo contrário, as expressões do Antigo Testamento, essa frase do Antigo Testamento, no princípio, ela acontece algumas vezes e ela acontece de forma muito marcante para falar a respeito de reis, quando fala do reinado de alguns reis, no princípio desses reinados e assim por diante. Parece muito claro, então, que Moisés não tem um tempo específico em mente, mas sim que Deus criou todas as coisas no princípio, e isso basta. Ou seja, antes do universo existir, antes de todas as coisas virem à existência, Deus criou todas as coisas. Não há uma data para a criação do universo, porque a criação do universo foi antes de todas as coisas virem a existir. Todos esses dados, irmãos, no versículo 1, apontam na direção da natureza religiosa da criação. O que isso significa é que essa criação de todas as coisas, essa criação que foi no princípio, essa criação que foi fruto de um Deus soberano, um Deus que é o único Senhor e Criador de todas as coisas, toda essa criação deve nos levar para a glória de Deus. Em outras palavras, todo o universo, tudo aquilo que nós conhecemos, foi criado para revelar a Deus e a sua glória. A criação, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, tem como princípio básico, propósito fundamental, glorificar a Deus, revelar seus atributos, revelar o seu poder, revelar a sua glória. E aqui, como nos lembra João Calvino, para onde quer que nós lancemos os olhos, não há uma pequenina parte do mundo na qual não irrompam pelo menos algumas centelhas da sua glória. Não podemos, contudo, contemplar de uma só vez tão ampla e bela obra, que de forma vasta se mostra, sem que sejamos completamente cobertos por um imenso fulgor, uma imensa alegria. Toda a criação proclama a glória de Deus. E aqui, irmãos, nós devemos pensar como muitas vezes nós desprezamos a criação como uma amostra da glória do Senhor. Quantos de nós, irmãos, passamos tempo meditando a respeito da grandeza da criação e então, diante da nossa pequenez, diante da criação, nós glorificamos a Deus? É interessante, irmãos, que até pessoas que não creem em Deus, não afirmam Deus como único Senhor e Salvador, elas olham para a grandeza da criação e dizem com uma voz muito assustada que eles são apenas poeira espacial diante de um universo tão grande, tão majestoso como esse. Eles olham para a Terra e vejam, a Terra é apenas um planetinha dentro de um sistema, dentre vários outros que existem no universo.
E então eles olham para a grandeza da natureza e ficam assustados, maravilhados com a grandeza do universo, com a grandeza da criação. Mas nós somos chamados, irmãos, para sim olhar a grandeza da criação, olhar a grandeza do universo. Mas nós olhamos para a grandeza da criação e a grandeza do universo, porque por trás dessa criação, por trás desse universo, há um único Deus Criador. E se a natureza é grande, se a natureza é maravilhosa, se a natureza é majestosa, se ela é grandiosa aos nossos olhos, quanto mais é o Senhor, que é o autor de todas essas coisas. Como, irmãos, nós deveríamos glorificar a Deus por aquilo que Ele fez? Como nós deveríamos glorificar a Deus pelo tamanho e grandeza da sua criação? E a verdade é que muitas vezes nós não fazemos isso. Nós temos muito trabalho para fazer, nós temos família para cuidar, nós temos tantas coisas para realizar que muitas vezes nós não temos tempo para glorificar a Deus pela sua majestosa criação. Nós não temos tempo de agradecer a Deus pelo universo, pela terra, pelo ar que nós respiramos, pelo sistema solar, por como a terra gira em torno do sol da maneira que gira, por como a terra gira em torno do seu próprio eixo como faz. Nós não temos tempo para agradecer por essas coisas e tantas outras verdades científicas que estão muito além do meu conhecimento. Nós não temos tempo muitas vezes de agradecer ao Senhor e de louvar o nome do Senhor e de glorificar o nome do Senhor por todas essas coisas. O Salmo 19, irmãos, nos ensina que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, a criação anuncia as grandiosas obras do Senhor. A criação revela os atributos de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, para que você observe como está claro, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a criação, a natureza, tem como propósito revelar atributos de Deus, revelar a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20 nos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Observe o que Paulo diz, irmãos. Os atributos de Deus, o eterno poder de Deus, a própria divindade de Deus se reconhecem desde a criação do mundo por meio das coisas que Deus fez e faz nesse mundo. A criação revela o poder de Deus, o Deus que é infinito em seu poder, que é eterno, que é anterior à própria existência do universo. Um Deus que é imenso, que não reside no universo, que está além dele. Um Deus absoluto e independente, que não depende em nada daquilo que ele mesmo criou. Deus não criou o universo porque ele precisava do universo. Ele não criou o homem porque precisava do homem. Todas essas coisas foram feitas pela livre graça de Deus, porque ele é independente. Ele é absoluto, ele não depende daquilo que ele criou. Nós dependemos do universo, nós dependemos da natureza para retirar o nosso alimento, nós dependemos do ar para continuarmos vivos, nós dependemos daquilo que Deus criou para sermos sustentados e mantidos nesse mundo. Deus não depende de absolutamente nada daquilo que ele mesmo fez, mas pela graça ele o fez. A criação nos mostra que o Deus absoluto, independente, eterno, infinito em seu poder, fez todas as coisas por graça. A criação nos mostra que Deus é espírito, que ele não é matéria como nós somos, mas que ele está além disso. A criação revela os atributos gloriosos de Deus. E diante dessa revelação, nós devemos ser levados à adoração e ao louvor ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus por aquilo que ele fez, glorificar a ele pela criação, não só pela nossa criação individual,
mas também pela criação do universo e de tudo aquilo que ele fez. Observe então que no versículo 2, depois de anunciar que Deus criou todas as coisas no princípio, nós temos um relato da terra depois desse ato inicial de criação de Deus. Gênesis 1, 2 nos diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Depois do primeiro ato de criação do Senhor, ao fazer os céus e a terra, o texto nos diz que ela era sem forma e vazia. E aqui, irmãos, essa frase, sem sombra de dúvidas, é alvo de muitas interpretações, não é? Desde aqueles que tentam aplicar uma visão de mundo grega, né, dos filósofos gregos antigos, até mesmo aqueles que tentam aplicar teorias científicas a essa frase, né? Alguns vão olhar para essa frase sem forma e vazia e vão imaginar aquela terra que parece uma bola de fogo, né? Cheia de gases e numa temperatura muito alta, que foi se resfriando ao longo de muitas eras e de muitos milhões de anos e assim por diante, não é? E aqui muitos vão aplicar essas verdades ao texto bíblico. E, irmãos, não parece ser isso que Moisés tinha em mente. Afinal de contas, Moisés não estava pensando em teorias científicas ou em visões de mundo grego e assim por diante. O que parece que Moisés está dizendo aqui é algo muito mais simples do que lembrar de uma terra sem forma, de acordo com alguma teoria científica que iria com alguns milênios tomar forma. Abra a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 23. Jeremias 4, a partir do verso 23. E antes de nós abrirmos de nós lermos de fato Jeremias, eu gostaria que você compreendesse que essa expressão sem forma e vazia, ela aparece no Antigo Testamento, tanto em Jeremias, que nós vamos ler, mas também ela aparece antes, ou pelo menos parte dessa expressão aparece antes, no livro de Deuteronômio, ao falar ao povo de Israel a respeito do deserto que eles caminharam durante 40 anos. Antes de nós irmos para Jeremias, é importante lembrar que em Deuteronômio, Deus fala através de Moisés com o povo, lembrando que esse povo peregrinou por 40 anos no deserto. E ao falar desse deserto, Moisés diz: ele o encontrou numa terra deserta, num ermo solitário. E essa palavra ermo é a mesma palavra que é traduzida em Gênesis por sem forma. Em outras palavras, essa expressão é utilizada em Deuteronômio para falar de um lugar deserto que não era habitável. Agora veja Jeremias 4, 23, para observar um padrão também semelhante. Jeremias 4, 23 diz assim: olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei, e eis que não havia ninguém, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. O que nós temos, irmãos, em Jeremias 4, 23, a partir do versículo 23? Nós temos, irmãos, a punição de Deus por causa do pecado do seu povo. Lembra que quando Deus chamou o seu povo para servi-lo, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. A consequência da desobediência do povo seria justamente o oposto disso. Se o povo então fosse fiel a Deus, eles viveriam numa terra boa. Se eles fossem desobedientes, o que eles teriam? A terra descrita aqui em Jeremias. E que terra é essa descrita em Jeremias? Uma terra que é sem forma e vazia, uma terra que tem escuridão, uma terra que não tem habitantes. Por quê? Porque as aves fugiram. Era um deserto completo. Em outras palavras, irmãos, nós temos a terra como um lugar que era inapropriado para
habitação. Em outras palavras, por causa do pecado do povo, em Jeremias eles teriam que habitar numa terra que não era uma terra boa para morar. Era uma terra sem habitação, cheia de escuridão, sem forma, vazia. Em outras palavras, irmãos, quando nós aplicamos esses mesmos conceitos e princípios para Gênesis 1, 2, nós podemos compreender que em Gênesis 1, 2, o que Moisés está nos dizendo é que a terra, como estava nesse princípio, não era capaz de receber vida humana. Não era capaz de ser habitado, não era capaz de receber o homem, os animais, as vegetações e assim por diante. É justamente por isso que a partir do versículo 3, Deus irá providenciar para que a criação pudesse receber então a Deus. E então ele vai fazer a divisão das águas, embaixo do firmamento, em cima, ele vai trazer a porção seca, ele vai colocar a vegetação, ele vai trazer vida aos animais e assim por diante. Em outras palavras, no princípio, a terra não poderia receber homens, animais, ela não poderia ser habitada. É somente a partir dos próximos versículos que nós podemos ver a terra se tornando um lugar habitável para a criação de Deus. O que nós temos então no princípio é uma terra sem forma e vazia, não porque ela era uma bola de fogo necessariamente, mas porque ela não estava pronta para receber o homem, porque ela não estava pronta para receber a humanidade, para receber a criação de Deus por completo. Nesses dois versículos, então, irmãos, nós temos o chamado de Deus para contemplá-lo como Senhor e Criador de todas as coisas, o único Deus soberano no universo. E como nós temos visto, a criação deve nos levar ao louvor e à adoração a Deus. A segunda coisa que nós devemos compreender é que esse louvor deve ser dado ao Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque uma das nossas tendências ao ler, no princípio Deus criou os céus e a terra, é pensar que o texto está falando apenas de Deus Pai. Mas não, o texto não está falando apenas de Deus Pai. Porque nós temos o Deus Pai criando todas as coisas, mas nós temos o Espírito de Deus pairando na criação. E nós temos também, como o Evangelho de João nos diz, no capítulo 1, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, sem a qual nada do que foi feito teria sido feito. Em outras palavras, Gênesis 1, versículos 1 e 2, nos chamam para louvar o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito participou da criação de todas as coisas. O Filho participou da criação de todas as coisas. E Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados como o único Deus Criador. E a partir disso nós devemos compreender, irmãos, que o relato da criação não nos mostra um Deus que é diferente do Novo Testamento, que se demonstra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, a pessoa do Senhor Jesus Cristo estava, melhor dizendo, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou e se fez carne e morou entre nós, como o Senhor Jesus Cristo, ele estava no princípio, a segunda pessoa da Trindade estava no princípio na criação de todas as coisas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam na criação de todas as coisas, fazendo tudo aquilo que existe. De maneira, irmãos, que o relato da criação nos leva ao Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Deus verdadeiro. Por isso, irmãos, nós não devemos pensar que o relato da criação não nos fala de Cristo, não nos fala do Deus que nós servimos ou não nos fala do Evangelho. É verdade, a mensagem do Evangelho ainda não está em Gênesis 1. Ela vai ser anunciada em Gênesis 3 e nós vamos ver isso. Mas pelo conhecimento que nós temos da Escritura como um todo, nós podemos perceber que o autor do Evangelho estava no princípio criando todas as coisas. Por isso, o conhecimento da criação deve nos levar ao louvor e à adoração. E esse louvor e adoração a Deus devem ser dados ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo. E ainda mais, como a Escritura nos ensina, esse louvor e essa adoração devem ser dadas por meio do Filho e com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, se você quer adorar e glorificar o Deus Criador por todas as coisas que Ele fez nesse mundo, volte-se ao Filho por meio da fé e do arrependimento. Se você quer glorificar a Deus e louvá-lo porque Ele é o Deus Criador de todo o universo, não basta se referir a Ele como Deus Criador. É necessário se voltar ao seu Filho, arrependido pelos seus pecados, para, pela fé em Cristo Jesus, então adorar e glorificar a Deus como Deus Criador de todo o universo. Creia no Senhor Jesus Cristo, seja auxiliado pelo Espírito Santo para compreender as verdades da criação e seja levado à adoração do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Conheça o Deus Criador e, como nós veremos mais à frente, o Deus Redentor, que não só criou todas as coisas, mas que também recriou todas as coisas em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, eterno, infinito, Criador de todas as coisas, mas que ao mesmo tempo se fez carne, habitou no meio da sua criação, para que nós pudéssemos ter vida por meio da sua morte e da sua ressurreição. O Deus que criou o universo se tornou parte do universo. O Deus que é infinito precisou experimentar a morte. O Deus que criou todas as coisas para que fosse o nosso alimento precisou se alimentar daquilo que Ele mesmo criou. O Deus que está além do universo precisou ser apenas mais uma criatura desse universo que Ele fez, para que nós pudéssemos conhecer a vida e a salvação e poder então glorificar esse Deus Salvador e Criador. Nós não estamos apenas, irmãos, diante do Deus que criou todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que experimentou ser parte da própria criação para que nós pudéssemos ter vida e esperança nele. Creia no Senhor Jesus Cristo, naquele que não só é o Criador, mas naquele que também se tornou criatura, para que nós, pobres criaturas, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Vamos ao Senhor nesse momento, em oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, te glorificamos, porque nessa manhã nós fomos lembrados do Deus Criador, soberano, poderoso, majestoso que o Senhor é. O Deus que se revela não como Deus de um povo, de uma única nação, mas como Deus Criador de todo o universo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse Deus Criador se tornou criatura ao se fazer homem, para habitar entre nós e para que nós pudéssemos, por meio da fé nesse homem que morreu e ressuscitou por nós, nós pudéssemos então nos tornar filhos desse Deus Criador. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua criação, pelo universo, por toda a criação que manifesta a tua glória, os teus atributos. Nós te louvamos especialmente pelo Senhor Jesus Cristo, que nos faz conhecer esse Deus Criador. E que todo esse conhecimento, Pai, a respeito da tua criação, a respeito daquilo que o Senhor fez, possa gerar em nosso coração louvor e glória, para que nós possamos compreender que acima dos nossos problemas, acima das nossas circunstâncias comuns, existe um Deus que é soberano, que é o Criador de todas as coisas, e que esse Deus soberano e Criador de todas as coisas nos ama ao ponto de tornar-se criatura para em nosso lugar experimentar a punição do pecado, para que nós pudéssemos louvá-lo pela sua grandiosa criação. Que o Senhor Jesus Cristo nos conduza a esse louvor e essa nossa adoração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.